A palavra de hoje é o que fazer para ser bem-sucedido. O que a gente pode fazer para ser bem-sucedido na vida? Bom, nós vamos estudar dentro da Bíblia o que a gente pode fazer. É óbvio que existe no mercado centenas e centenas de livros que ensinam como ser bem-sucedido na vida financeira, na vida conjugal, na vida sentimental, na vida profissional, várias dicas, vários livros, títulos mais diversos que existem para ajudar as pessoas, ou pelo menos tentar ajudar as pessoas a ter sucesso. Mas na maioria desses livros, e olha que eu já li alguns, é óbvio que a gente tem que estudar, que a gente tem que ler, mas a maioria deles, eles não trazem alguma coisa a mais que a palavra de Deus nos ensina. A gente olha para a Bíblia, e a gente tem na Bíblia vários exemplos de pessoas que foram bem-sucedidas, e vários exemplos de pessoas que deram com os burros na água, se eu posso usar o português popular aqui. Gente que entendeu o propósito de Deus, gente que cumpriu o propósito de Deus, gente que com a capacidade que Deus deu, usou para abençoar a sua família, abençoar as outras pessoas, abençoar a nação, o lugar onde morava. Gente que, segundo a Bíblia, foi bem-sucedido. E alguma dessas pessoas, a Bíblia relata. A Bíblia, lógico, como eu disse, paralelamente existem esses livros que trazem conselhos, que trazem ensinamentos do que a gente pode fazer para ser bem-sucedido. Dica disso, dica daquilo outro. Mas, apesar desses livros serem uma bênção, e como eu disse, eu já li alguns deles, ainda assim eu prefiro crer na Bíblia, porque a Bíblia, a maioria desses livros, desses homens bem-sucedidos, eles tiraram de exemplos bíblicos para viverem nas suas vidas, foram bem-sucedidos e depois acabaram escrevendo livros. Eu conheço até alguns que hoje são bem-sucedidos e já escreveram livros. Pastor César Augusto é um deles. E o pastor César Augusto, o que ele escreveu do sucesso que ele teve com as empresas dele, com os produtos que ele desenvolveu, tudo isso foi base de estudo e, claro, crendo na palavra de Deus. Davi servia a Deus de todo o coração. Apesar dos erros que ele cometeu na vida, Davi tinha algo que ia além daquilo que era normal na população. Ele sempre foi além. Ele, Elias, Daniel, José, Eliseu, Jeremias, Isaías, outros profetas que tiveram um sucesso naquilo que faziam. Davi era um desses. 1 Samuel, anote aí, capítulo 18, versículo 14, você que gosta de anotar. A palavra de Deus diz que Davi tinha êxodo em tudo o que fazia, porque o Senhor estava com ele. Deus, ele tem prazer em ver a gente bem. Deus quer ver todo mundo bem. Deus tem prazer em abençoar os seus filhos. Deus tem prazer em capacitar os seus filhos, em dar sabedoria, em dar inteligência. Deus tem prazer, é o prazer de Deus. Deus é a fonte de sabedoria. Deus é a fonte do conhecimento. E por ser a fonte, por ser um Deus tremendo, grandioso, ele tem esse prazer. O problema é que muitas vezes nós queremos chegar ao sucesso e nos esquecemos de Deus. Ora, se a gente se esquece de Deus e Ele é a fonte, algumas coisas vão dar errado nas nossas vidas. Gostaria de ler um texto com você, se você trouxe a sua Bíblia, por favor. Livro de 2 Reis, capítulo 18. Existe uma história interessante neste texto aqui.
como eu digo já, ou já disse algumas vezes aqui nas ministrações, no passado haviam homens, glória a Deus, haviam homens que se tornaram reis, e por conta desse reinado, o texto relata, é interessante, alguns faziam a vontade de Deus, outros não faziam a vontade de Deus. E é interessante que a história desses que nós vamos estudar, ele fez o que Deus aprovava. E você vai entender o texto, o próprio texto se explica e mostra o que é ser bem-sucedido. Vamos lá, 2 Reis, capítulo 18, versículo 1. Se tem alguém do teu lado sem Bíblia, se você puder repartir a leitura, por favor, faça isso. Diz que no 3º ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Ezequias, filho de Acás, rei de Judá, começou a reinar. Versículo 2, ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Abiá, filha de Zacarias. Veja que interessante, versículo 3. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. Versículo 4. Entre algumas coisas que ele fez, as mais importantes estão citadas aqui, diz: ele removeu os altares idólatras, ele quebrou as colunas sagradas, derrubou os postes sagrados, despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois até aquela época os israelitas lhe queimavam incenso. Era chamada Neustã. Pausa aí. Veja que interessante a mentalidade do povo. A que ponto chega a mentalidade do povo que diz conhecer Deus e amar a Deus. Que os outros reis deixaram isso aqui passar batido. Ezequias não. Quando ele assumiu, uma das primeiras atitudes que ele tomou, porque Deus reprovava aquilo que aquele povo estava fazendo. Moisés lá atrás, lembra quando o povo saiu do Egito e tal, o povo estava lá e falaram mal contra Deus, um belo dia eles se rebelaram, aí Deus manda uma praga de cobras, começa a morder aquele pessoal, e morre um, e morre outro, e morre, quando eles viram que eles pecaram, eles pedem para Moisés, tem misericórdia, Moisés fala com Deus, Deus fala para Moisés, Moisés, pega bronze, faz uma cobra de bronze, coloca numa haste e levanta bem alto, todos aqueles que mesmo sendo picados por cobra, quando eles olharem para a cobra de bronze lá na haste, eles serão perdoados, eles não morrerão. Então Moisés fez o que Deus mandou, aquele povo, eles foram perdoados por Deus. Mas o tempo foi passando, geração foi passando, eles foram lembrando daquela cobrinha na haste, e eles começaram a adorar aquilo. Tipo, por quê? Porque lá atrás, quando os nossos antepassados, alguns deles morreram, outros foram perdoados, foi através dessa cobra de bronze que Moisés colocou numa haste, para que o povo fosse perdoado e Deus tivesse misericórdia. Então vamos adorar a cobra que está na haste. Você tem uma ideia a que ponto chega a mente do ser humano. Bom, ele, retomando aí, versículo 4, removeu os altares idólatras, quebrou as colunas sagradas, derrubou os postes sagrados, despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, porque até aquela época os israelitas lhe queimavam incenso. Era chamada Neustã. Versículo 5. Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Veja que interessante a citação aqui, o relato nesse texto. Nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes, nem depois dele. Versículo 6. Ele se apegou ao Senhor
e não deixou de segui-lo. Obedeceu aos mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. 7 e último desse que quero ler. O texto diz: e o Senhor estava com ele, era bem sucedido em tudo o que fazia. Amém? Só para você lembrar, versículo 6. Segredos para se ter sucesso na vida: se apegar ao Senhor. Pena que as pessoas só se apegam ao Senhor quando está na hora da dificuldade. Morreu alguém, está doente, perdeu o emprego, está triste, o emocional está abalado, está para baixo, está deprê. Aí ele se apega ao Senhor. Está tudo bem, comida na casa, contas pagas, dinheiro sobrando. Aí ele se esquece um pouco de Deus. Segredo para ter sucesso: se apegue ao Senhor e não deixe de segui-lo. Obedeça aos mandamentos do Senhor, e o Senhor vai estar sempre com você, e tudo que você fizer, você vai ser bem sucedido. Amém? Deus abençoe. Vamos orar e vamos embora para casa, que já acabou de pregar aqui. Acho que só por isso já dá para entender, né? Obedecer aos mandamentos de Deus implica em pelo menos 3 passos importantes. 3, existem outros, peguei 3 para a gente estudar aqui hoje. Por exemplo, tem o texto de Marcos 10. Se você puder aí, abra aí por favor em Marcos capítulo 10. Eu quero lembrar aqui um texto que nós estudamos num desses 2 últimos domingos. Marcos capítulo 10. Obedecer aos mandamentos de Deus. Quem quer vencer na vida, quem quer ter uma vida bem sucedida, precisa aprender a ser generoso. Generosidade traz sucesso e bênção na vida daqueles que praticam isso. E eu vou te mostrar isso dentro da Bíblia. Amém? Fala para a pessoa que está do seu lado: meu irmão, nós precisamos aprender a ser mais generoso. Pastor, mas eu já sou, pastor. Eu já dei 3 moedinhas hoje no trânsito. Marcos capítulo 10, versículo 17. Texto conhecido, a gente já leu domingo passado. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? 18, respondeu-lhe Jesus: por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. 19, você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. 20, ele declarou: mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. 21, Jesus olhou para ele e o amou, dizendo: falta-lhe uma coisa. Disse Jesus: vá, venda tudo o que você possui, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu, depois venha e siga-me. 22, diante disso ele ficou abatido e afastou-se triste. Por quê? Ora, porque ele tinha muitas riquezas. 23, e o último, Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Só até aí. Eu acho que a maioria de nós olharia para a vida daquele homem e diria que aquele homem já tinha uma vida de sucesso. Por quê? Olha, ele tinha dinheiro, era novo, tinha um bom comportamento, era religioso, porque ele, quando Jesus disse para ele: você precisa fazer isso, ele falou: não, isso aí eu já faço. Só que Jesus olhou para ele e falou para ele o seguinte: falta uma coisa para você. Você precisa tirar o coração da riqueza e colocar o coração em Deus. E quando você coloca o teu coração em Deus, Deus é generoso, porque Deus dá tudo para ímpio e para pessoa justa. Deus faz o sol raiar sobre justos e injustos. Deus manda água sobre justos e injustos. Deus é generoso, e graças a Deus que Ele é generoso, senão a gente nem estava aqui hoje. Deus é tão generoso que o texto diz que Ele amou o mundo. Mundo do grego, português, gente. Deus amou gente de tal maneira que deu seu Filho único, ou unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.
Então, Deus, se tem alguém que é generoso, esse alguém é Deus. Porque o melhor que Ele tinha, Ele deu para nós. Amém? E é por isso que a gente está aqui hoje. Marcos capítulo 8, versículo 36, Jesus disse: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que adianta ganhar muito dinheiro e perder a alma? Quando fala de alma, irmãos, entenda, preste atenção. Quando fala de alma, alma é sentimento. É aquilo que você sente, aquilo que está dentro de você. Então, o que adianta você ganhar muito dinheiro e perder os sentimentos que você tem dentro da tua vida? Perder a sua alma. Tem hoje pessoas que não têm mais identidade, identidade espiritual, identidade como pessoa, porque ele está perdido entre as coisas. Existem vários jogadores de futebol, existem vários jogadores de basquete, existem vários cantores, existem vários empresários, várias pessoas que ficaram ricas, elas perderam a alma, o sentimento, elas não têm mais entendimento daquilo que eles estão vivendo. Eles ajudam um com 1 milhão e gastam 50 para comprar um avião que vai na maioria das vezes ficar parado numa garagem. Quer dizer, eles perderam o sentimento de generosidade. De que adianta ganhar tanto dinheiro se a pessoa não sabe ser generosa? Tem gente que perdeu a admiração até pelos filhos, pela família. Ele só se preocupa com dinheiro, ele só quer ganhar dinheiro, ele só quer ficar rico, ele só quer ter dinheiro. De que adianta ter muito dinheiro e perder os amigos? Que tem gente que começa a ganhar dinheiro e ele começa a menosprezar os outros, os amigos, a família, os irmãos. Eu já falei aqui, eu conheci uma pessoa assim no passado. Pessoa que enquanto estava na igreja vivendo uma vida simples, normal, era uma bênção. Quando começou a ganhar dinheiro, e muito dinheiro, ele perdeu o sentimento, perdeu a alma, perdeu o sentido da vida. E eu já falei aqui no passado, isso em 25, 30 anos atrás, talvez. Ele ganhava acho que uns 8 mil reais por semana com negócios que fazia. E começou a ganhar muito dinheiro. E aí ele começou a menosprezar os outros. Ele começou a dizer para os irmãos: é porque eu e Deus, somos assim, e eu sou o cara, eu faço. Aquele cara que antigamente conversava com todo mundo, tinha prazer em ajudar as pessoas, agora já não tem mais um coração tão generoso. E olha que ele estava sendo bem sucedido. Mas do jeito que veio foi. Parodiando até com o texto de Eclesiastes capítulo 4, versículo 8. Salomão escreveu: havia um homem totalmente solitário. Não tinha filho nem irmão, trabalhava sem parar. Contudo, os seus olhos não se satisfaziam com a sua riqueza. Ele sequer perguntava: para quem estou trabalhando tanto? E por que razão deixo de me divertir? Isso também é um absurdo. Você entende porque muita gente, Deus não permite que ele seja rico? Você já parou para pensar assim, o que aconteceria no meu coração, ou com o meu coração, com a minha alma, com os meus sentimentos, se eu ficasse rico? Você já parou para pensar nisso? Baseado em tantos modelos que a gente vê por aí. Gente que ficou rica da noite para o dia. Gente que ganhou na loteria. Gente que fez um grande negócio. Jogadores que um dia ganhavam 1.000 reais, 5 mil reais, e de repente, depois de um contrato, de um bom jogo, começou a ganhar 100 mil, 200 mil. Quer dizer, você já parou para pensar como será o teu coração? Porque tem muita gente que fala assim: oh Deus, abençoa a minha vida, Senhor, se eu for rico, Deus, eu vou ajudar tanta gente, mas tanta gente. Eu já ouvi pessoas inclusive orar sobre esse assunto, falando essas palavras. No caso desse cara aqui, ele chegou em Jesus e falou assim: Jesus, o que eu preciso fazer para ter a vida eterna? Jesus falou para ele: falta algumas coisas para você. Escuta, você faz isso. Não roube, não mate, honra teu pai e tua mãe. Mas isso eu já faço. Não, falta uma coisa para você. Você precisa aprender a ser generoso. Vai, pega o teu dinheiro, vem, tipo assim, livra-se desse Deus, que dinheiro para muita gente é um Deus. Livra-se disso sendo generoso. Na verdade, como eu já disse aqui várias vezes em outras ministrações, Jesus não estava interessado no dinheiro dele.
E Jesus não queria que ele ficasse pobre da noite para o dia. O que Jesus queria é que ele aprendesse a colocar o coração em Deus e a abençoar as pessoas com a riqueza que ele tinha. Não, ele não quis fazer isso. Infelizmente, aquele homem baixou a cabeça, triste, decepcionado, e a Bíblia diz que ele foi embora. E a gente vive num tempo, meus irmãos, que muita gente hoje busca ficar rico, busca ficar famoso. Nada contra isso. A pergunta é: a gente está preparado psicologicamente, como os seres humanos? Nós estamos preparados para o sucesso? Estamos preparados para ter muito dinheiro? Estamos preparados para ter uma vida muito abençoada? Você já parou para se perguntar sobre isso? E às vezes a gente só para pensar assim: ai meu Deus, a vida está difícil, né? Trabalho, não ganho nada. Vai o Neymar lá, faz 4 joguinhos bons, é vendido para o Barcelona, joga um pouquinho melhor no Barcelona, ele vai lá para o Paris Saint-Germain, o cara está trilionário. E eu aqui, ó, suando para pagar as contas. Ó vida, ó dor. Como cristãos, se nós olhássemos mais para Deus e orássemos diferente, parássemos de reclamar e começássemos a olhar para nós mesmos, como fez Davi, lá no Salmo 139, se tornou uma canção, inclusive. O que Davi disse? Senhor, olha para o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e livra-me deste caminho. Não, todo mundo quer ficar rico, quer ter um trabalho bom, quer ter um bom salário, quer ter um bom carro, uma boa casa, quer que tudo vá bem, e beleza, nada contra. A pergunta, volto a repetir, a pergunta é: se nós pararmos para pensar nisso, nós estamos preparados para ser assim? Você já parou para pensar sobre isso? Você está preparado para ser rico um dia? Ah, pastor, eu estou, que Deus mande dinheiro, e Ele mande mesmo na tua vida, mas você está preparado? Porque eu conheço e conheci, como eu disse aqui há pouco, pessoas que estavam na presença de Deus, e um belo dia eles foram muito abençoados. A primeira coisa que eles fizeram foi se afastar de Deus e menosprezar os outros. Estou falando de gente que estava dentro da igreja, não estou falando de gente fora da igreja. Estou falando de gente que está dentro da igreja. Será que nós estamos preparados para a bênção de Deus nas nossas vidas? Será que a gente está preparado para ser bem-sucedido? A gente se prepara, por exemplo, fazendo um curso para ganhar mais, para se especializar numa área legal, tem que se especializar mesmo. A gente se prepara para participar, por exemplo, de um curso, de uma faculdade, de uma concorrência, que você vai lá e o melhor ganha. A gente está sempre se preparando para isso. A gente só não se prepara em oração, dizendo o seguinte: Senhor, prepara a minha mente, prepara a minha alma, prepara o meu coração, para quando, ó Deus, eu chegar lá onde o Senhor quer que eu chegue, eu jamais me desvie, eu jamais esqueça da onde eu vim, nunca me esqueça de ser generoso, porque o Senhor foi generoso comigo, Deus. Amém? No caso desse cara aqui, ele pensou: puxa, eu tenho tanta coisa, e foi embora. Generoso ou generosidade era uma característica que aquele homem talvez nunca teria. E o pior é que hoje em dia isso está afetando a igreja, porque a igreja hoje está negociando valores para as pessoas serem bem-sucedidas, para as igrejas ficarem cheias. Líderes hoje estão por aí negociando valores espirituais que já são inegociáveis, inventando situações, inventando libertações, cultos. Coisas terríveis estão acontecendo hoje. E a palavra de Deus diz em 2 Coríntios 2,17, que ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando lucro. Antes, em Cristo falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. Segunda-feira agora eu tive o prazer de rever o pastor Walter de Oliveira, lá na casa do pastor Valdemiro, em Jundiaí.
Pastor Walter tem um seminário sobre finanças maravilhoso. Ele esteve aqui na igreja talvez há uns 8, 9 anos atrás. Se der certo ainda esse ano, no final do ano ele vai voltar, senão o ano que vem aqui, porque o seminário dele é maravilhoso. E a gente se reviu, batendo papo, falando sobre essas questões que a gente vê hoje. Ele disse: olha, eu estava em Goiânia, que ele está morando lá, e numa igreja lá de um pastor amigo, uma igreja de 1000 e poucas pessoas. O pastor falou para ele, falou: olha, segunda-feira vai estar um cara aí que me indicaram, o cara fala de finanças, vai estar na igreja, se você puder estar lá. Segunda-feira eu vou, porque eu tô aqui em Goiânia, na boa, tal. Vou lá sim. Ele estava contando que quando esse pregador começou a falar, ele começou a falar 3, 4 palavras de Jesus e tal, e depois começou a falar de dinheiro, se você quiser ficar rico, se você quiser isso, se você quiser ficar aquilo outro, Deus vai te dar, mas você precisa fazer isso, você precisa. E ele chegou num ponto assim: você precisa dar R$1.200. Cada um aqui tem que dar R$1.200. O casal, 1.200 da mulher, 1.200 do marido. Ele ainda disse assim: se você quiser ser abençoado, você tem que fazer isso. Deus está mandando. Dá teus pulos. Empresta de parente, empresta do banco, dá teus pulos. Mas faz isso. E olhem, e aquele cheio de chilique, né? Começa a falar aquelas línguas bem estranhas. E ele, nesse chilique, ele disse assim: e se você não der, Deus vai pesar a mão e tem gente que vai morrer aqui. Como você sabe, povo é povo. O povo começou a olhar um para o outro, e agora? Estamos lascados. E ele insistindo. Ele disse que ele mandou sair da igreja assim: ó, quem tem menos de 16 anos, espera lá fora, mulheres grávidas, espera lá fora, vocês vão ver o que Deus vai fazer aqui. Saiu algumas pessoas: diácono, fecha a porta. E começou a orar, espernear e orar. Aí uma mulher aqui desse canto: ai meu Deus, pá, caiu no chão. Ih, morreu uma. Jesus, tem misericórdia. Do outro lado, um outro senhor lá, pá, caiu. Depois descobriram que os dois estavam com ele, né? E ele disse: ó, eles não estão mortos, mas isso aqui é para vocês verem o que Deus pode fazer. Eu até comentei com o pastor Walter. Eu falei: e você? Ele falou: eu fiquei atrás, porque ele mandou os pastores vir tudo para trás dele aqui assim, né? Eu falei para ele: olha, se eu sou o pastor da igreja, esse cara não tinha chegado nem no valor dos R$1.200. Eu já subia, pegava o microfone e falava: pode ir embora, o que você está falando não é de Deus. Aí no outro dia os irmãos começaram a ligar: pastor, como é que eu faço? Não, irmão, não precisa se preocupar com isso não. Se você quiser dar uma oferta, dá o valor que você quiser. Então o pastor ainda foi querer passar panos quentes. Eu já mandava o cara embora e falava: não vou te dar nada ainda, inclusive. Mas como disse o apóstolo Paulo, ao contrário de muitos nesse lugar aqui, nós não negociamos a palavra de Deus visando lucro. Aqui, se Deus estiver sempre conosco, e Ele está, você nunca vai ver essas coisas aqui. Porque aqui a gente ensina a verdade. Você quer ser abençoado por Deus? Você quer ter uma vida bem-sucedida? Pois leia a Bíblia, estude a palavra como a gente estuda aqui, você vai chegar lá em nome do Senhor Jesus. E o sacrifício, pastor? O sacrifício Jesus já fez na cruz do Calvário. E Paulo, escrevendo aos Efésios, diz que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Que fique isso registrado para quem estiver assistindo aí. É verdade, meus irmãos, como diz o texto, né, de João capítulo 3, versículo 16, que eu li há pouco, aqui eu citei há pouco. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus deu Jesus, Deus foi generoso, Deus nos amou. Ele fez o melhor para nós, como Ele sempre faz o melhor. Ser generoso está no coração de Deus. Quem segue Jesus tem que aprender a ser generoso, que é o segundo ponto dessa noite. Quem quer vencer na vida, quem quer ter uma vida bem-sucedida, precisa vencer a avareza.
que o que a gente encontra hoje de gente avarenta. A avareza não está ligada ao volume de bens, e sim ao tanto que o coração daquela pessoa está naquilo. Como aquele homem que disse: o que eu tenho que fazer, Jesus? Isso. Isso aí eu já faço. Então tá bom, falta uma coisa: vende o que você tem, dá para os pobres e depois você me segue. Cara avarento, além de não ser generoso, ele é avarento. Ele pensou em tudo que ele tinha. Fala: não, pelo amor de Deus, que isso? Ele se apegou àquelas coisas. O problema das coisas, meus irmãos, é por isso que muito crente não tem coisas. Eu já falei sobre isso aqui, mas é sempre bom repetir. Por que muito crente não tem as coisas? Porque se ele tiver, ele se apega. Ele briga, ele se mata por aquilo. Se ele tem um carro velhinho, ele carrega todo mundo da igreja. Se ele tem um carro novo, ele classifica quem que ele vai levar. Não, aquele irmão acho que não tomou banho hoje, vai sujar meu banco. Não, aquele irmão ele está com essa bota cheia de barro. Isso aí eu não levo nem a pau no meu carro. Pode ver. Jesus disse, Mateus 6:21, onde estiver o seu tesouro, aí também está o seu coração. E tem muita gente avarenta vivendo no dia de hoje, e é por isso que ele não é bem sucedido. Está na igreja, às vezes ora, às vezes canta, às vezes até prega, às vezes fala, mas se olha para a vida dele, ele não vai para frente. Por quê? Porque tem muita gente que está camuflada dentro da igreja. Ele parece generoso, mas ele é avarento. E a gente tem que tomar cuidado com isso, porque a avareza é apego demasiado e sórdido ao dinheiro, é mesquinhez, é sovinice. Antigamente os mais antigos falavam isso, aquele cara é sovina, né? Lembram disso, os mais velhos aqui? Aquele cara ali é um sovina, né? Eu ouvia isso, eu ouvia meu pai falando isso, eu não sabia nem o que era. Agora eu já sei, porque tem dicionário, né? Tem cara que é muito sovina, e que não dá nada para ninguém, não faz nada por ninguém, não se preocupa com ninguém. E Provérbios 15:27 diz que o avarento põe sua família em apuros, mas quem repudia o suborno viverá. Terceira dica para essa noite: quem quer vencer na vida precisa vencer o materialismo. E hoje os crentes do século 21 são, na maioria das vezes, materialistas. Tudo que ele vai na igreja e manda fazer, ele faz. Você precisa fazer um sacrifício, você precisa dar isso para você ter aquilo. Você precisa fazer isso para você ter aquilo. É o que a gente mais ouve por aí hoje. E aí os crentes de hoje são tão materialistas, eles vão tendo as coisas, vão conseguindo algumas coisas, eles ficam materialistas, eles vão se esquecendo de Deus, se afastando de Deus. Ele tem um carro bom, ele quer viajar. Ele nunca teve nada, ele compra uma casa no campo, no final de semana ele quer ir para a casa do campo. Eu já falei aqui no passado, eu fui pregar numa igreja que tinha culto para empresários. Era numa segunda-feira. E eu sempre tonto, né? Que eu nunca cheguei no lugar que eu fui pregar atrasado. Sempre cheguei adiantado. Eu odeio pregador que chega atrasado. Nunca cheguei atrasado. Eu acho que é falta de respeito com as pessoas que estão ali, exceto por motivo de força maior. Mas eu saio sempre 1 hora antes, 1h30 antes, porque eu não gosto de chegar atrasado. E eu cheguei lá na igreja, era 7h30. O pastor disse que o culto começava às 8. Na verdade o culto começou 8:50. E ele veio 8h30 e falou: Diego, é o seguinte, você sabe que hoje é culto para empresário. E empresário, no final de semana, ele não tem tempo de vir para a igreja. No final de semana ele vai andar de jet ski, vai andar de lancha, né? Ele vai para a praia. Então ele vem na segunda. E quando ele vem, você sabe como é que é, né? Empresário, ele chega um pouco atrasado, mas daqui a pouquinho a gente começa. E eu sentado lá, beleza. Acabou o culto, o pastor me deu uma oferta, agradeceu por ter ido. Alguns irmãos lá vieram conversar, cumprimentar. Amém. Isso faz anos, faz acho que talvez uns 10, uns 12, 13 anos. E um belo dia, conversando com esse pastor, ele falou assim: Diego, você tem que pensar o seguinte, que lá na igreja tem muito pobre, e esses pobres dão merreca. Você tem que ter empresário na tua igreja. A igreja que tem empresário,
Aí vem bastante dinheiro. Aí você, pô. Eu admirava até esse pastor. No dia que ele me falou isso, eu fiquei chateado. Porque pelo que eu entendo, eu não preciso me apegar ao dinheiro. Eu não preciso de empresário para sustentar a igreja. Eu preciso de Jesus, de Deus, do Espírito Santo. É Ele que sustenta a igreja. Apesar da simplicidade de muitos irmãos, como diz um dito popular, o pouco com Deus é muito. É óbvio que se a gente tiver empresários que sejam dispostos a abençoar, mas na maioria das vezes os empresários são os que menos dão. Empresário, às vezes ele tem muito dinheiro, ele é avarento. Sabe, meu irmão, o que eu estou querendo te dizer é que a gente precisa permitir Deus sondar o nosso coração. A gente precisa tomar cuidado, que o perigo mora no materialismo, na avareza. Deus nos dá um outro ensino, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18, através da vida de Paulo, que escreveu o seguinte: assim, nós fixamos os olhos, não naquilo que se vê, no ar-condicionado, na televisão, na caixa de som, na parede, no carro. Não. A gente fixa os olhos, não naquilo que se vê, pois isso que a gente vê é transitório, mas o que a gente não vê é eterno. A gente não vê Deus aqui, mas a gente sabe que Ele está aqui. Ele é aquele que abençoa, Ele é aquele que prospera, Ele é aquele que abre porta onde não tem porta, Ele é aquele que, se precisar, Ele manda o corvo trazer carne para mim e para você, para nós comermos. Ele é o Deus que manda alguém, não sei de onde, trazer um dinheiro, trazer uma comida, trazer uma compra, se precisar. Amém? Esse Deus que a gente não vê ainda, porque um dia a gente o verá, Ele cuida da gente, Ele está conosco. Por isso, meus irmãos, que eu volto para o texto lá, que a gente leu em 2 Reis, o rei chamado Ezequias, que ele fez o que Deus aprovava. E por que ele fez o que Deus aprovava? Ele assumiu o reinado e disse: Senhor, agora eu sou rei, o Senhor me levantou, me ajuda, Deus, me ajuda, Senhor, o que eu tenho que fazer? Deus deve ter falado para ele assim: ó, os meus mandamentos estão aí. Sim, Senhor, eu vou segui-los, eu vou obedecer. Senhor, eu quero me apegar a Ti, eu quero levantar pela manhã, eu quero apresentar os meus planos. Senhor, hoje eu tenho o plano de fazer isso, isso, isso. O Senhor abençoa. Se não, Deus, me dá uma dica do que eu tenho que fazer, como eu posso fazer. Aí ele está trabalhando, ele para um minuto e fala assim: Senhor, fiz um grande negócio, ganhei o dinheiro. Ou então acabou de ganhar ou de receber o salário. Senhor, eu recebi meu salário. Muito obrigado, Deus, que o meu coração não fique preso nele, que o meu coração continue no Senhor. Porque se amanhã eu não tiver salário, eu vou ter o Senhor vai me sustentar. Amém, amados? O problema é que muita gente, quando a gente fala sobre isso, entra por um ouvido e sai pelo outro. Aí vai passando o tempo, ele fala assim: já vi que Deus abençoa o irmão e eu não. Já vi que Deus é bonzinho com aquele, comigo não. Eu tenho que me lascar, eu tenho que... Não. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre, diz a palavra. A questão é: nós estamos preparados? Gostaria que você saísse daqui hoje com esse pensamento no teu coração. Você está preparado para a bênção de Deus na tua vida? E eu vou te dar uma dica aqui para a gente encerrar. Vamos ler juntos um texto. Abra aí em Deuteronômio capítulo 6. Se você achou, fique em pé. Nós vamos ler e orar. Deuteronômio capítulo 6, a partir do versículo 1.
encerrar com esse texto. Capítulo 6, Deuteronômio, versículo 1, ele diz: esta é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu lhes ensinasse, para que vocês os cumpram na terra para a qual estão indo para tomar posse. Por favor, preste atenção e guarde esse texto no teu coração. Preste atenção no relato, na leitura. Versículo 2: desse modo vocês, seus filhos e seus netos, temerão o Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos que eu lhes ordeno, todos os dias da sua vida, para que tenham inclusive vida longa. Versículo 3: ouça e obedeça, ó Israel, assim tudo lhe irá bem e você será muito numeroso numa terra onde manam leite e mel, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Versículo 4: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Amém? Crê nessa palavra? Vamos falar junto, diga assim: o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Glória a Deus. Versículo 5: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Versículo 6: que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. 7: ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Versículo 8: amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Versículo 9: escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Versículo 10: o Senhor, o seu Deus, os conduzirá à terra que jurou aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, dar a vocês terra com grandes e boas cidades, terras boas, grandes cidades que vocês não construíram. 11: com casas cheias de tudo o que há do melhor, de coisas que vocês não produziram, com cisterna que vocês não cavaram, com vinhas e oliveiras que vocês não plantaram. Quando isso acontecer e vocês comerem e ficarem satisfeitos. 12: tenham cuidado. É aí que mora o perigo. Não esqueçam o Senhor que os tirou do Egito, da terra da escravidão. 13: temam o Senhor, o seu Deus, e só a Ele prestem culto, e jurem somente pelo seu nome. 14: não sigam outros deuses, os deuses dos povos ao redor. 15: pois o Senhor, o seu Deus, que está no meio de vocês, é Deus zeloso. A ira do Senhor, o seu Deus, se acenderá contra vocês, e Ele os banirá da face da terra. 16: não ponham à prova o Senhor, o seu Deus, como fizeram em Massá. 17: obedeçam cuidadosamente aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e aos preceitos e decretos que Ele lhes ordenou. 18: façam o que é justo e bom perante o Senhor, para que tudo lhes vá bem, e vocês entrem e tomem posse da boa terra que o Senhor prometeu sob juramento a seus antepassados. 19: expulsando todos os seus inimigos de diante de vocês, conforme o Senhor prometeu. 20: no futuro, quando os seus filhos lhe perguntarem: Pai, o que significam estes preceitos, decretos e ordenanças que o Senhor, o nosso Deus, ordenou a vocês? 21: vocês responderão: fomos escravos do faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou de lá com mão poderosa. 22: o Senhor realizou diante dos nossos olhos sinais e maravilhas grandiosas e terríveis contra o Egito e contra o faraó e toda a sua família. 23: mas Ele nos tirou do Egito para nos trazer para cá e nos dar a terra que sob juramento prometeu a nossos antepassados. 24: o Senhor nos ordenou que obedecêssemos a todos esses decretos e que temêssemos ao Senhor, o nosso Deus, para que sempre fôssemos bem-sucedidos e que fôssemos preservados em vida, como hoje se pode ver. 25 e último: e se nós
nos aplicarmos a obedecer a toda essa lei perante o Senhor, o nosso Deus, conforme nos ordenou, esta será a nossa justiça. Aí você fala assim, pastor, mas isso aqui foi um texto para o pessoal que saiu do Egito. Sim, mas eu posso pegar a parte dele e trazer para nós aqui a essência, que os mandamentos são os mesmos que eram para ele, os mesmos que são para nós. Buscar a Deus, eles poderiam buscar a Deus, só alguns buscaram. Hoje nós podemos buscar a Deus. O problema é que a gente vem na igreja, aquilo que eu falei aqui 2 domingos atrás. Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer ter uma vida cristã. Todo mundo quer ser salvo, ninguém quer ir para o inferno. Ninguém quer viver longe de Deus a eternidade. Todo mundo quer viver perto de Deus. Agora, para pensar, lógica. Eu e você, nós temos uma mente lógica, uma mente que pensa. A lógica da vida é o seguinte: para que você quer ir para o céu, se aqui na terra você não tem prazer de estar na presença de Deus? Você não tem prazer de estar na igreja. Tem gente que está na igreja, mas o prazer dele é estar agora correndo para casa para assistir o jogo. O prazer dele agora é correr para casa para pegar no dinheiro, contar dinheiro para amanhã fazer alguma coisa. Ele não tem prazer de estar na presença de Deus. Ele não tem prazer de falar com Deus. Amém? Me faça entender. Amém? Está entendendo? Então por que você quer ir para o céu? O mesmo Deus que está aqui hoje é o mesmo que estará lá, e a gente que quer estar com Ele, nós vamos estar eternamente com Ele. Mas para que eu quero ir para o céu se eu não tenho relacionamento com Deus aqui? Você acha que você vai ter relacionamento com Deus lá? A gente precisa parar para pensar nisso. A gente precisa parar para refletir. E a pergunta de hoje é o seguinte: o que eu posso fazer para ser bem sucedido? Começa aqui dentro. Deus, eu estou preparado? Se eu não tiver, Senhor, fala comigo, o que eu preciso mudar? Eu quero mudar, mas antes de tudo, eu quero estar na Tua presença. Eu quero buscar a Tua face. Eu quero ter prazer de orar, de ler a Tua palavra. Eu quero cumprir os Teus mandamentos. Aquele povo, quem cumpriu, foi bem sucedido. Entrou na terra prometida e ainda viveu anos e mais anos. Aqueles que não creram ficaram pelo caminho. Aí dá para fazer uma comparação com hoje. Por que tem muito crente caindo pelas tabelas? Porque ele não conhece Deus do jeito que ele deveria conhecer. Porque quem conhece Deus do jeito que Ele é, jamais se afasta dele. Deus é Deus. Ou a gente tem um relacionamento com Ele abençoado, maravilhoso, de pai para filho, de filho para pai. Ou a gente vai ficar vindo na igreja e perambulando, e o tempo vai passando e passando e passando. A pessoa nunca é generosa. A pessoa, ao contrário disso, é avarenta. A pessoa é materialista, só pensa no dinheiro, nas coisas. Aí eu vou para a igreja que eu vou fazer uma campanha, e nessa campanha eu vou ter as coisas. Está perdendo tempo. Porque Deus está mais interessado em salvar a tua vida do que te encher de presentinho, do que deixar você riquinho. Encher você e eu de presente e de riqueza, isso é só detalhe. E Deus faz isso a hora que Ele quer, como Ele quer, do jeito que Ele quer. O que Deus está preocupado é que a gente mude a nossa essência, que a gente confia nele, dependa dele, a gente tenha relacionamento com Ele. E se a gente tiver, Deus vai nos preparar. Para quê? Para o melhor dele que ainda está por vir. Amém? Fecha os teus olhos por um instante.